Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje estudaremos o módulo 8, Evolução do Pensamento Religioso, roteiro 6, Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. No primeiro tópico do estudo dessa aula, vamos ver o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Jesus, na última ceia, ao despedir-se dos discípulos que compunham o seu colégio apostólico, prometeu-lhes a vinda de um outro Consolador. Será o Espiritismo este Consolador? Busquemos interpretar-lhe a promessa, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Diz Jesus: se me amais, observarei os meus mandamentos e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, Consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque permanece convosco. Não vos deixareis órfãos. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai, em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Kardec começa fazendo uma análise dessa questão, trazendo uma passagem do Evangelho de João. E o objetivo desse estudo e dessa análise de Kardec é exatamente verificar se o Espiritismo se enquadra na condição do Consolador prometido. E é essa análise que nós faremos durante esse tópico. Porque Cristo, ele deixa claro que ele não podia falar tudo o que ele sabia, porque não estavam as pessoas prontas para ouvir. Não tinham aquelas pessoas, aquele povo, condições de compreender aquilo que Jesus ainda tinha para ensinar, além do que ele já havia ensinado. Então, o que se buscava e o que se questionava era a vinda desse Consolador prometido. E interessante é que nós vemos que quem Jesus apresenta que virá trazer esse esclarecimento, seria o Espírito da Verdade, que inclusive nós o vemos em muitas comunicações, não só no Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive no prefácio dessa obra. Conforme ensina Allan Kardec, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então agora Kardec ele já aprofunda em sua análise. Porque se Cristo deixa claro que precisava vir o Espírito da Verdade para esclarecer aquilo que não pôde ser dito e para relembrar o que foi dito, é porque, como ele aponta, o homem daquela época não estava pronto para compreender tudo o que Cristo teria para ensinar. E segundo, o pouco que Jesus ensinou para que o homem compreendesse, o homem não compreendeu. E quando eu digo pouco, não é no sentido da importância do ensinamento de Jesus, e sim
que ele não pôde trazer muitos ensinamentos de uma só vez. Então ele trouxe o essencial, que era o quê? A lei de amor, justiça e caridade. Porque ele sabia que se aquele homem, a geração que estava ali, aquela humanidade, compreendesse a lei de amor, justiça e caridade, já haveria o avanço da humanidade. Mas essa compreensão ela não foi adequada. Por isso que precisava vir do Espírito da Verdade para esclarecer aquilo que não foi compreendido e para falar aquilo que não foi dito. Ou seja, com o advento do Espiritismo, nós nos deparamos com uma série de informações que Jesus, algumas disse de maneira sutil, como a reencarnação, quando ele fala que é preciso retornar à água, que é preciso nascer de novo. Então, Nicodemos questiona, mas como assim nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus diz, não é preciso nascer pela água e pelo Espírito. E ali ele estava falando sobre reencarnação. Mas ali ele falou isso de uma forma sutil, porque ele não poderia falar claramente nesse tema, porque o homem não estava pronto para compreender. Quando nós vemos Jesus, ele falando, por exemplo, em expulsar demônios, ele falava isso, deixando claro, então, a existência de inteligências que estariam no mundo imaterial e na possibilidade de dialogar e até realizar intervenções para que essas inteligências do mundo imaterial, que são os espíritos imperfeitos, desencarnados, pudessem deixar de atormentar os encarnados. Então, o Espiritismo vem para justamente mostrar aquilo que Jesus não pôde mostrar e ainda trazer a compreensão da existência do mundo imaterial e trazer também a adequada aplicação dos ensinamentos de Jesus. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E aqui Kardec prossegue na reflexão, trazendo, então, como seria o papel desse Consolador. E ele adequa esse papel do Consolador, que seria, o que é o consolo? É aquilo que acalma, aquilo que dá fortaleza, aquilo que dá certeza de transitoriedade das dificuldades. E vem, então, o Consolador prometido, e quando nós olhamos para o Espiritismo exerce esse papel de Consolador, porque esclarece que todos nós somos originários do mundo espiritual, estamos transitoriamente no mundo material. E aqui estamos no mundo que, pela sua categoria, as dificuldades são mais presentes, são rotineiras e marcantes na existência do homem. Então, com essa percepção,
ainda temos o entendimento de que essa transitoriedade marcada por dificuldades nada mais é do que uma oportunidade amorosa de crescimento. E tendo então essa convicção de que as dificuldades são temporárias e oportunidades de crescimento, nós nos sentimos consolados, porque sabemos que tudo de difícil vai passar. E sabemos ainda que essas dificuldades fazem parte do nosso avanço espiritual e ganhamos com isso força e fé para atravessar as tormentas da vida. Por que conseguimos isso? Porque vem o Espiritismo e nos apresenta o mundo espiritual, o intercâmbio do mundo espiritual com nós que estamos aqui no mundo material, e como um influencia o outro e eles se desencadeiam durante toda a existência do espírito que é imortal. Em uma comunicação inserida por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, representando o próprio Cristo, ratifica esse entendimento quando afirma: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Veja, agora Kardec traz essa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem que foi subscrita, foi assinada pelo Espírito da Verdade. E é claro que nós vemos aí que esse Espírito superior, que se denomina Espírito da Verdade, vem como porta-voz do Cristo, vem falando exatamente todos os ensinamentos do Cristo, aquilo que nós não compreendemos, e apresentando o Espiritismo como esse grande esclarecedor. Nós vamos agora ter o esclarecimento daqueles ensinamentos de Jesus. Vamos ter agora a visão de que a morte é apenas uma etapa, uma transição, um retorno à nossa origem, que é a pátria espiritual. E vemos ainda que todas as vicissitudes, todas as dificuldades da vida são aspectos inerentes à existência material. E ele apresenta ainda que o amor é o caminho de progresso do homem. E esclarece ainda que o cristianismo é que traz essa mensagem de amor. E que os erros que se apresentaram no cristianismo são frutos da raça humana, ou seja, são frutos da imperfeição do homem, mas que a essência do cristianismo é o caminho de chegada para Deus. Em outra comunicação, colocada por Kardec como prefácio da obra citada, é ainda o Espírito de Verdade quem assinala: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrela cadentes,
vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E vemos aqui mais uma vez Kardec colocando no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, na abertura, na mensagem principal, quando nós temos o prefácio, nós temos ali o início, né? Temos ali a preparação para o que está por vir dentro do livro. E ele procura sintetizar a essência do livro, a mensagem principal do livro. E nós temos aí Kardec colocando no prefácio uma mensagem do Espírito da Verdade que convida a todos os homens para essa preparação, nessa jornada, nesse impulso para caminhar ao reino dos céus. E começa a mensagem, o Espírito da Verdade, dizendo que os Espíritos do Senhor, como um imenso exército, estão agora avançando aqui sobre a Terra, significando exatamente o início, ali a partir da segunda metade do século XIX, quando eclodiu em todo o planeta os fenômenos mediúnicos de toda a sorte, de efeitos físicos, psicografia, psicofonia, com a finalidade exatamente de que fossem abertas as portas do mundo espiritual para esclarecer e consolar a humanidade. No segundo tópico do nosso estudo, vamos ver a abrangência do Espiritismo. Allan Kardec, no item 5 da conclusão de O Livro dos Espíritos, apresenta a argumentação que descortina, de forma clara, a abrangência do Espiritismo. Suas palavras, embora retratando a realidade da época, resistem pela força da lógica o perpassar dos tempos. Diz Kardec: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam ipso facto a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o impacto, parece ter-lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito: não vos inquieteis com a oposição, tudo que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Então aqui, Kardec ele usa uma crítica ao Espiritismo como um ponto forte e uma alavanca impulsionadora do Espiritismo. Se por um lado muitos criticam o Espiritismo porque ele se vulgarizaria no sentido de não divulgar de uma coisa ruim, mas de ele perpassar a humanidade, um grande número de pessoas, Kardec diz: isso só acontece e só vai acontecer porque o Espiritismo realmente está fundado em bases sólidas. E é justamente os princípios da doutrina espírita, a robustez desses princípios, que permitirão que ele se espraie pelo maior número de pessoas, de culturas. E Kardec pondera: vejam que o Espiritismo ele tem, isso ele está falando, nós estamos na segunda metade do século XIX,
E temos que lembrar que nessa época a França era o celeiro do pensamento da humanidade. E Kardec, então, ele comenta: e sabendo que o Espiritismo adentra principalmente nas classes mais abastadas, nos meios dos homens mais cultos, nos meios científicos, isso só vem a corroborar a solidez da doutrina espírita. E ele faz esse comentário justamente pelo fato de que na França, naquela época, estavam ali o celeiro dos filósofos, dos pensadores, dos pesquisadores. E ele, que também era um pesquisador, ele era membro da Sociedade Científica de Paris. Então ele vê que não só ele ali na Sociedade Científica, como muitos outros, também estavam comungando das ideias da doutrina espírita. É lógico que haviam contendores, haviam adversários, haviam aqueles que não concordavam, mas isso é normal. E aí Kardec fala que essa resistência, ela vai, na verdade, ao invés de enfraquecer o espiritismo, ela vai impulsionar o espiritismo. Ela vai fazer com que os adversários sejam os maiores propagadores da doutrina espírita, porque a partir do momento que vão tentar coibir o crescimento da doutrina, vão também fomentar a atenção para os seus ensinamentos. Por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam, e que nelas veem algumas coisas mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. E Kardec prossegue aqui no mesmo texto fazendo a reflexão que o Espiritismo chega para abrir, inaugurar uma nova fase. E essa fase seria exatamente o avanço moral. Por isso que o Espiritismo ele é tão basilar na questão da reforma íntima. Ele sempre deixa a necessidade de evolução nas mãos de cada indivíduo e convida a cada um para que opere a sua transformação, o seu melhoramento. E ele coloca que o Espiritismo ele vem como um mecanismo que vai acelerar esse progresso, primeiro porque coloca a responsabilidade em cada indivíduo. Segundo, porque mostra que, através dos espíritos, que a evolução espiritual, ela não é um caminho árduo. Ela sim, ela coloca o homem, coloca o espírito cada vez mais numa condição boa, numa condição de alegria, de satisfação. E aí ele sugere, então, que nós nos esforcemos agora para que no futuro tenhamos o resultado desse nosso esforço, ascendendo espiritualmente e ganhando a oportunidade de habitar mundos mais evoluídos, mundos onde o mal não terá mais espaço. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. Veja como o raciocínio de Kardec é tão coerente. Ele coloca então que essa ideia do espiritismo, ele vai passar por 3 períodos. O primeiro período que ele apresenta é o da curiosidade, que foram exatamente os fenômenos das mesas girantes, a explosão desse fenômeno mediúnico de efeitos físicos. E depois ele chega no segundo, seria o raciocínio. O raciocínio é aquele momento que o Kardec se apresenta, em que se começa a analisar aquele fenômeno das mesas girantes e começa a se perceber que naquela rudimentar comunicação haviam seres pensantes que não estavam ali no ambiente e que estavam
manifestando suas ideias. E o terceiro é o da filosofia, que é exatamente o momento em que o Espiritismo ele avança. Enquanto Kardec ali desenvolve todo o raciocínio da doutrina espírita, trazendo as obras que são a base da doutrina espírita, depois temos o segundo momento, que é a doutrina espírita como filosofia, porque a filosofia ela é o estudo da existência, e conseguir encontrar o sentido da existência. E o Espiritismo apresenta esse sentido de maneira clara. E por isso, nós podemos dizer que hoje nós vivemos a terceira fase dessa apresentação da doutrina espírita, porque compreendemos já o raciocínio que leva à compreensão da comunicação dos espíritos. E agora nós nos aprofundamos, nos debruçamos e cada vez mais aprendemos sobre o mundo espiritual, aprendemos sobre a necessidade da reforma íntima, aprendemos sobre o intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno têm testemunhado dizem: a parte desses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Agora Kardec, ele continua seu raciocínio explicando. O Espiritismo, ele permite a compreensão dos fenômenos, ele ensina sobre os fenômenos mediúnicos, como o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas não é só isso. E ele completa, mesmo aqueles que não veem os fenômenos mediúnicos, que não se interessam pelos fenômenos mediúnicos, eles são atingidos pela filosofia da doutrina espírita, porque o Espiritismo vem e consola e mostra que existe a vida após a morte e que essa vida após a morte ela é mais plena do que a vida material. Ele traz para as pessoas, mesmo aquelas que não têm a compreensão, não se interessam ou não tiveram ainda a oportunidade de presenciar um fenômeno mediúnico, dão um outro patamar de interesse, um interesse naquilo que descortina da existência humana, ou seja, apresenta que a existência humana é algo muito mais amplo. Então, por isso, a repercussão dos fenômenos mediúnicos, para alguns, ela é secundária, porque o interesse é naquilo que os espíritos trazem de mensagens, de orientações e de aprendizados, e então aplicar esses aprendizados na sua existência. Quereis vós todos que o atacais um meio de combatê-lo com êxito? Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porquanto o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer, isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante à afirmativa. Provai não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca o foi e não pode ser. Se não é, dizei o que é, em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso,
tereis o direito de o atacar. Kardec, então, agora ele faz um contraponto muito consistente, muito firme contra aqueles que criticam a doutrina espírita. Ele simplesmente diz: se vocês acham que o espiritismo está errado, acham que o espiritismo não cumpre o seu papel, tudo bem. Ofereçam algo melhor ao homem. Ofereçam algo que dê a certeza, como ele fala, do caminho para a felicidade plena. Porque o Espiritismo vem apresentar esse caminho, ele vem mostrar qual o rumo para a felicidade plena. Mas, se há outro pensamento religioso ou filosófico que pode oferecer esse caminho com certeza, ou seja, sem nenhum erro, entreguem ao homem, que certamente o Espiritismo cederá o seu lugar. Mas, enquanto isso não surgir, enquanto não demonstrarem exatamente onde estão os equívocos da doutrina espírita, não há como afastá-la. Simplesmente dizer que as coisas não são assim, como diz Kardec, ou que isso não é assim, ou que isso está errado, sem trazer argumentos que demonstrem esse erro, apenas faz com que aqueles críticos eles não tenham respeito, não tenham credibilidade, justamente em razão da segurança dos pilares sólidos da doutrina espírita. O espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre, e ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação oferecereis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Prossegue Kardec agora apresentando que a força do Espiritismo está exatamente na base religiosa dele, porque ele mostra Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, mostra a existência do Espírito que nós somos e mostra também a questão das penas e das recompensas futuras. E com isso, ele explica não só os sofrimentos que experimentamos na existência carnal, mas também o resultado desses sofrimentos. Ou seja, você sofre aqui para corrigir algo do passado, mas com essa correção, com esse sofrimento, você avança, você progride na escala espiritual. Então, ele coloca, enquanto os outros pensamentos, aqueles que criticam o Espiritismo, nada oferecem, apenas dizem que a morte é o fim, e com isso, ao invés de consolar o homem, pelo contrário, desesperam e lançam o homem num processo de equívocos e erros, porque se ele entende que ali é o fim e que não há nada além daquilo, ele então vai para o tudo ou nada. Então ele pensa só nele. O orgulho e o egoísmo eles se elevam no indivíduo, causando então vários erros, porque o indivíduo entende que ali é o fim, não há mais nada depois, então vamos fazer tudo agora, já que não há nada a se preocupar, não há nada de bom nem nada de ruim, só o fim. E o Espiritismo vem e descortina com a vida no mundo espiritual e mostra que não, que há sim a continuidade da existência, que aqueles erros que praticamos repercutem na nossa jornada espiritual e os acertos e correções que fazemos nos auxiliam para estarmos em condições melhores como espíritos e, portanto, habitando também mundos onde a harmonia e a paz sejam ali uma constante. Essas palavras de Kardec deixam entrever o grande alcance social da doutrina espírita. Acreditar, porém, que o espiritismo possa influenciar sobre a vida dos povos
facilitar a solução dos problemas sociais é ainda muito incompreensível para as ideias da época. Mas, por pouco que se reflita, seremos forçados a reconhecer que as crenças têm uma influência considerável sobre a forma das sociedades. Na Idade Média, a sociedade era a imagem fiel das concepções católicas. A sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, vê apenas no universo a concorrência vital, a luta dos seres, luta ardente na qual todos os apetites estão em liberdade. Tende a fazer do mundo atual a máquina formidável e cega que tritura as existências, e onde o indivíduo não passa de partícula ínfima e transitória, saída do nada, para em breve a ele voltar. Mas quanta mudança nesse ponto de vista, logo que o novo ideal vem esclarecer-nos o ser e regular-nos a conduta. Convencido de que esta vida é um meio de depuração e de progresso, que não está isolada de outras existências, ricos ou pobres, todos ligarão menos importância aos interesses do presente, em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes sobre este mundo, passar por todas as condições sociais, sendo as existências obscuras e dolorosas, então, as mais numerosas e a riqueza mal empregada, acarretando gravosas responsabilidades. Todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, trabalhará para si próprio. Graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade impõem-se. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. Assim concebida, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que todos os interesses de uns são os interesses de todos e que ninguém deve estar sob pressão de outros. Daí a justiça distributiva, sob cuja ação não mais haveria ódios nem rivalidades selvagens, porém sim uma confiança mútua, a estima e a afeição recíprocas, em uma palavra, a realização da lei de fraternidade que se tornará a única regra entre os homens. Tal é o remédio que o ensino dos espíritos traz à sociedade. Agora aqui Kardec apresenta uma visão de futuro do espiritismo. Ele diz que o espiritismo ele virá, e já veio, né? Mas ele com sua mensagem, com seus princípios, vai demonstrar então a questão da existência futura e vai fazer com que o homem, ele cada vez mais ele se afaste do materialismo, ele se desapegue das coisas que são deste mundo para se apegar às coisas que são do mundo espiritual. E isso, Kardec aponta, vai gerar uma transformação na sociedade, porque a partir do momento que o homem se tornar menos materialista, vão também diminuir as rivalidades entre o homem, as contendas sociais, os conflitos sociais também vão diminuir, porque também diminuirá o conflito entre capital e trabalho. Não vai mais haver esse conflito, vai se entender a importância do capital e a importância do trabalho, e ambos juntos, trabalhando, conjugando-se para o desenvolvimento da sociedade e da humanidade. Com isso, as desigualdades vão cair por terra e também vão cair por terra as animosidades entre os homens. Desse modo, certo é dizer-se que, ministrando a prova material da existência da imortalidade da alma, iniciando-nos em os mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Por meio dela, sabe o homem de onde vem, para onde vai, porque está na terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência
e ao interesse pessoal bem compreendido. Por sua mesma essência, o Espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. E Kardec agora ele vem apresentando ainda essa visão de futuro da doutrina espírita, dizendo que o Espiritismo ele vem apresentar então um comportamento que o homem tem que adotar na sua existência. Porque a partir do momento que ele demonstra a imortalidade da alma, demonstra a necessidade de reforma íntima, ele então impulsiona o homem nessa jornada. Ele faz com que o homem ele caminhe nesse rumo. E com isso, ele vai fazer com que o homem não seja melhor no futuro, e sim no presente. Ele, lógico, é um processo lento e contínuo, mas é um processo que o Espiritismo impulsiona e acelera. E finaliza Kardec dizendo que então a doutrina espírita é um importante instrumento de moralização. Daí o papel filosófico da doutrina espírita. A doutrina espírita, no seu papel tríplice de ciência, religião e filosofia, tem na filosofia esse papel de transformação do homem. Lógico que o aspecto religioso, com a concepção do Cristo, trazendo o cristianismo primitivo na sua essência, também colabora no aspecto filosófico. Mas o Espiritismo, então, ele vem mostrar que a evolução do homem ela tem que caminhar nesses três aspectos: científico, filosófico e religioso. Esse era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Muita paz e muita luz.